Fala, galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Marco 10. E hoje eu quero saber, o Flamengo está de volta na disputa pelo título? Empolgou? Será que embalou? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O Flamengo vem de uma grande vitória em cima do Atlético Mineiro. Quer dizer, o desempenho coletivo foi bem questionável. Claro, o Flamengo estava apresentando alguns problemas nos jogos anteriores, alguns graves problemas. Vinha para uma derrota de 3-0 para o Atlético Paranaense em casa, mas mesmo assim conseguiu ser um time competitivo acima de organizado, ganhou do Atlético Mineiro, o atual líder do campeonato, e o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, e ganhou uma puta de uma sobrevida no Brasileirão, na Liga Nacional. Se o Flamengo ganhar os jogos que estão faltando, jogos adiados do Flamengo, onde 2 serão essa semana, o Flamengo fica a apenas 4 pontos do líder Atlético Mineiro. Ainda não depende de si para ganhar o Brasileirão, mas já vai conseguir ter uma caminhada boa, caso consiga recuperar esses pontos e seguir de preferência, né, porra? Vamos, por favor, sem tropeçar, seguir na disputa pelo título. Antes da gente começar aí para mais informações, eu quero lembrar para você a se inscrever no canal e deixar o joinha que vem aqui no Marco 10, o seu principal portal de informações sobre a dupla Fla-Flu, representando aqui o futebol carioca. Então, gente, falando um pouquinho mais sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, como eu comecei falando, foi o jogo onde o time ainda não demonstrou uma evolução grande em aspectos de criação, além do gol do Michael, uma jogada de cruzamento do Isla, onde o Bruno Henrique subiu muito bem para a sobra do jogador que vem se destacando aí, o Misha, Mano Misha, camisa 19. O Flamengo não teve tanto volume de criação, pelo contrário, foi o Flamengo que assumiu uma postura mais defensiva no decorrer do jogo e que chamou um pouquinho o Atlético Mineiro também para o seu campo. O Flamengo que acabou aí, agora não estou com a estatística exata, mas eu acredito que com os 30% de posse de bola, ou até menos, porque o Flamengo realmente colocou os seus jogadores atrás da linha do meio campo por muito tempo depois em que saiu o primeiro gol. Mas isso foi suficiente para a vitória. A gente já viu que o time do Renato Gaúcho estabeleceu essa estratégia defensiva em alguns outros momentos da temporada, como, por exemplo, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, onde o Flamengo venceu no Grêmio por 4-0 na Arena. O Isla foi expulso ainda no primeiro tempo, o Flamengo voltou para o segundo tempo num 4-4-1, um time bem recuado, aproveitando os contra-ataques, e não deu outra. 4-0. No jogo contra o Olímpia, pela Libertadores, também o Flamengo já tinha adotado essa estratégia mais defensiva, de fechar os espaços e buscar o contra-ataque, principalmente quando o jogo já estava resolvido, e conseguiu matar o jogo contra o Olímpia também nos contra-ataques. O Renato Gaúcho, com certeza, é o técnico mais defensivo que o Flamengo tem desde o Abel Braga, mas isso aí tem dado certo em alguns momentos da temporada, e principalmente nesse momento, onde o jogo contra o Atlético Mineiro ia ser foi muito importante para decidir a permanência ou não do Renato Gaúcho, e era muito complicado você arriscar abrir muitos espaços para um time como o Atlético Mineiro nesse jogo. Então, na minha opinião, por mais que a torcida do Flamengo goste de um time que vá muito para cima, essa estratégia acabou sendo efetiva e uma alternativa para que o Renato volte a usar em alguns outros momentos da temporada. Quem acompanha o Marco 10 há mais um tempinho já deve ter visto discussões e debates comigo e os tricolores Matias e Dimitri falando sobre o Roger Machado. E eu sempre falei que eu não sou contra o estilo defensivo. Eu acho que é uma estratégia do futebol e que também faz parte de você usar essa estratégia para você derrotar times que não apenas são melhores, porque acho que a gente não sabe dizer até agora quem é o melhor time, Flamengo ou Galo, mas pelo menos para derrotar um time que vem como favorito. O Atlético Mineiro, líder do Brasileiro, o Flamengo vindo de uma derrota cachapante, precisava mostrar alguma coisa e conseguiu. Agora o Flamengo depende de si para tentar reduzir a distância para o Atlético Mineiro, depende também de tropeços do Galo para continuar sonhando com a disputa do Brasileirão. Porque, porra, antes disputava as 3 competições, como o Renato também cansou de falar, e agora tem apenas 2 competições para disputar, sendo que o Brasileirão está muito difícil. Conseguiu essa sobrevida, mas ainda está bem difícil. Pois bem, o Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense no jogo adiado da quarta rodada. O jogo vai ser hoje, terça-feira, às 4 horas da tarde, horário diferente aí por conta do feriado. Um rival indigesto que o Flamengo enfrentou já, como todo mundo acompanhou, pela semifinal da Copa do Brasil e foi eliminado. Foi eliminado mais uma vez pelo rival na Copa do Brasil, como também tinha sido em 2019, mas dessa vez o jogo é pelo Campeonato Brasileiro e vai enfrentar um rival que também está numa situação muito complicada na competição nacional, porque o Atlético Paranaense ele está
em 15º lugar, com 34 pontos, apenas 4 acima do Sport, que é o time que abre a zona de rebaixamento com 30 pontos. E o Atlético Paranaense também vem de 3 derrotas no Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu para Fluminense, para Fortaleza e também para o Santos. Então, um momento de muita instabilidade do Furacão no Campeonato Brasileiro. O Flamengo deve se aproveitar disso. Claro, agora deve se aproveitar disso, né? Porque até o jogo da semifinal da Copa do Brasil de quarta-feira passada, o Valentim só havia ganhado um jogo sob o comando do Atlético Paranaense e conseguiu a segunda vitória ali no Maracanã. Vamos ver se o Flamengo consegue fazer valer todo o entrosamento do time, que já está longe aí, já está há um tempinho aí junto, tanto os jogadores quanto o Renato Gaúcho, que já está há alguns bons meses no elenco também, mas o oponente não vai ser fácil. O Atlético Paranaense conta com basicamente não, é o mesmo time que derrotou o Flamengo na Copa do Brasil aqui no Maracanã, né? O time veio com Santos, trio de zaga, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernandes. Meio campo, Marcinho, Eric, Léo Stadini e Abner. E ataque com Terence, Nicão e Renato Kaiser. O Flamengo, em contrapartida, vem com alguns bons desfalques já. O torcedor foi pego de surpresa no jogo contra o Atlético Mineiro, porque o Rodrigo Caio teve mais um problema físico que se junta a toda essa treta que está tendo no departamento médico de vários jogadores. Mas o Rodrigo Caio é um caso muito específico de um jogador que sofre muito com lesão desde que chegou ao Flamengo. E antes do jogo contra o Galo, o Rodrigo teve um desconforto no joelho direito e vai virar desfalque agora para esse jogo também contra o Atlético Paranaense. A dupla de zaga também, a titular vai ser desfalque, porque o Davi Luiz ele vem treinando bem, mas o departamento médico ele quer preservá-lo para que o jogador entre no seu tempo para evitar qualquer risco de lesão até a final da Copa Libertadores. Outros desfalques também temos Bruno Henrique, que está suspenso. O Pedro ele se recupera ainda da cirurgia que ele fez, mas ele já retirou os pontos da operação e fez um treino leve com bicicleta hoje no Rio do Urubu. Então é uma notícia que anima o torcedor para que o Pedro esteja pronto até a disputa da final da Libertadores contra o Palmeiras no dia 27 em Montevidéu. Fora isso, os desfalques que já sabíamos dos jogos anteriores, o Arrascaeta ainda se recupera de lesão, o Felipe Luiz segue como problema após o jogo contra o Atlético Paranaense, e o Diego também segue com problemas após o mesmo jogo contra o Atlético Paranaense, onde eles sofreram lesões. E com isso, o time do Flamengo deve vir a campo com Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon. Chamo destaque das atuações de Léo Pereira e Ramon no último jogo, que, situados ali pelo setor esquerdo, né, na lateral e na zaga esquerda, conseguiram controlar bem o Hulk e desarmá-lo, assim como cobrir as bolas em cima dele em vários momentos. Uma atuação de destaque, principalmente do lateral jovem Ramon, que o Renato Gaúcho deve voltar a utilizar, em detrimento ao René, que vem sendo criticado pela torcida nas últimas atuações. Enfim, Diego Alves, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Ramon e na lateral direita, William Arão, Andrés, teremos Everton Ribeiro, Michael, Vitinho e Gabigol. Então vai ser um time parecido com o que entrou a campo contra o Atlético Mineiro. O Michael, aliás, o Vitinho, ele deve entrar no lugar do Bruno Henrique, que, como eu falei, está suspenso. E com esse time, o Flamengo tem uma sequência ingrata. Serão 7 jogos em 19 dias. Agora vamos ver como vai ser o modus operandi do Renato na questão de preservar jogador. Provavelmente ele vai ter que fazer isso uma vez ou outra, porque por mais que o departamento médico precise ser criticado, por mais que o Renato Gaúcho também possa ser criticado pela questão de ter banalizado um pouquinho além da conta o Campeonato Brasileiro, essa sequência de jogos remarcados também é muito ingrata. Nessa semana agora o Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense hoje, terça-feira, e também vai jogar contra o Atlético Goianiense na sexta-feira. Os dois são jogos adiados, o contra o Paranaense da quarta rodada e contra o Goianiense da 19ª rodada. Depois o Flamengo vai ter uma sequência de 6 jogos até o dia 27 de novembro, que vai ser o jogo contra o Palmeiras pela final da Libertadores. Passando aqui por essa sequência rapidinho. Atlético Paranaense hoje, Atlético Goianiense na sexta, depois teremos Chapecoense, Bahia, São Paulo, Corinthians, Internacional e Sport. Toda essa sequência, aliás, até o jogo contra o Internacional, contabilizaremos 7 jogos em 19 dias. Sendo que os jogos contra Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Chapecoense, os 3 próximos jogos
vão ser 3 jogos entre terça e segunda. Então, mais um desafio para o Flamengo às vésperas da Copa Libertadores. Eu, na minha opinião pessoal, do jeito que o carrinho está andando, a gente pode, infelizmente, esperar mais alguma coisa de lesão, mais algum jogador sentindo. E também algum trabalho muito específico para preservar alguns jogadores específicos, como até a final da Libertadores, como, por exemplo, o Pedro, que deve só chegar só deve ser recuperado até essa final, e também o Davi Luiz. Quero ver bem o que a comissão vai fazer com o Davi Luiz, porque ele também é um jogador que eu considero, dada a sua experiência, indispensável para a Libertadores, mas não significa preservar ele até essa data. Ele ainda precisa jogar mais, precisa ter ritmo, precisa ter entrosamento com os seus companheiros. Mas, enfim, o jogo de hoje contra a Atlético Paranaense é muito importante para as pretensões do Flamengo. O Flamengo conseguirá emocionalmente e para tentar ainda o resto de chance desse Campeonato Brasileiro, porque está muito difícil, o Flamengo ainda está bem atrás do Atlético Mineiro, o Flamengo não pode entrar em campo com a mentalidade de que já ganhou. Assim, só os jogos adiados, e ainda tem um jogo contra o Grêmio, lá acho que da segunda rodada, o Flamengo fica com 4 pontos do Atlético Mineiro. Beleza, mas pode em campo hoje, por exemplo, que já tem esses pontos na sua mão. Então, o Flamengo precisa fazer por onde, precisa garantir esses pontos para voltar à disputa do título brasileiro e, assim, quem sabe, sonhar com... tem mais alguma alternativa, né? Porque a final da Libertadores está se aproximando, vai ser um jogo muito difícil. A gente sabe que mata-mata, o torcedor do Flamengo viu nessa Copa do Brasil, que o mata-mata é isso. Você vacilou, é tiro curto, vacilou, tá fora. Ainda mais em jogo único. Então, o Flamengo precisa ter alguma perspectiva para os próximos jogos e afirmar o elenco que tem e pode chegar assim firme na disputa do Campeonato Brasileiro. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Mais um pós-jogo aqui no Marco 10. Lembrar para vocês deixar e se inscreverem aqui no vídeo para sempre acompanhar o que está de novo aqui rolando dupla Fla-Flu com pré e pós-jogo da dupla aqui com seus amigos flamenguistas e tricolores. Quero lembrar vocês também para seguirem o Marco 10 nas redes sociais, @marcao10 podcast, lá no Instagram, Facebook, Twitter, onde a gente posta atualizações sobre tudo que acontece aqui no canal e sobre os times Flamengo e Fluminense. Então, muito obrigado, galera. Até amanhã e valeu!